salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai tocar no assunto do PC Siqueira, porque apareceu novas revelações, né? Inclusive um suposto áudio atribuído a ele, que é claro, a gente precisa esperar as autoridades analisarem, levarem especialistas para olharem aquilo ali, para ver se realmente não teve adulteração. Hoje, você sabe, né? A gente precisa destacar isso aqui. Hoje, com a evolução desses programas e qualquer pessoa tem acesso, né? Basta você aprender a mexer nos programas, você consegue imitar a voz de algumas pessoas. É claro que ficam alguns defeitos e nesse áudio, né, que a gente vai ver aqui agora, a gente não encontra esses defeitos. Inclusive pessoas que entendem também um pouco do assunto, que fazem vídeos inclusive para a internet, que já olharam esse vídeo, eles não acharam nenhum defeito. Parece ser real, tá certo? Então a gente vai ver isso e também o perfil que está fazendo essas denúncias anônimas sobre o PC Siqueira, desde o vazamento da conversa dele que a gente mostrou nesse vídeo, se você não viu, tá lá, né? Nós mostramos o vazamento das conversas dele, o suposto vazamento, né? Deixar claro aqui. Desde isso acontecer, que ele inclusive fez um vídeo, né, negando que isso aí era uma fake news, que estavam inventando isso sobre ele. E aí o perfil viu essa publicação dele e já meteu o áudio dele, o suposto áudio dele, mostrando que não, que realmente ele teria culpa no cartório. Eu quero ouvir com vocês o áudio, porque até jornalistas já estão falando isso, né, como você pode ver aqui, e isso já gerou rompimento de contrato de empresas, né, que patrocinava ele, já romperam o contrato com ele. Cada vez ele está perdendo mais inscritos, ele inclusive escondeu o número de inscritos do canal. A casa está caindo mesmo, família. Se ele realmente fez isso, meus caros irmãos, as consequências serão muito, muito grandes para ele. Mas vamos ver aqui o áudio, vamos ver juntos aqui, eu já deixei separado. Vamos ver esse suposto áudio atribuído a ele, tá certo? Lembrando que a polícia ainda não confirmou, beleza? Aqui é um suposto áudio. Agora quem analisou disse que o perfil já fez outras publicações, né, de outras pessoas, já denunciou. E esse perfil que fez isso, ele sempre acerta. Então, por isso mesmo deram um pouco mais de credibilidade e também pelo fato de que as pessoas que analisaram esse áudio até agora, pessoas da internet que não são profissionais, analisaram e disseram que parece ser um áudio verdadeiro. Então, vamos conferir. Ainda mais que a galera da internet já não é muito já chegada a mim, então isso daí nunca mais vai parar de ser usado contra mim. Eu vou perder todos os contratos, vou perder o dinheiro. Então eu acho que nas próximas 2 semanas aí saiu na Rafael. Bem, você tá sozinho aí? Cara, liga pro teu psiquiatra agora. Goodbye, cruel world. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim. Mano, é muito pesado, né? Que antes de ontem eu fui acusado de racismo, né? Agora eu vou ser o pedófilo, porque meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. Peraí, família. Não, eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. Peraí, família. Essa parte eu quero que vocês escutem de novo, porque meio que ele acha normal, pelo que eu entendi. Vocês me digam aí, ó, esse suposto áudio dele, né, deixando claro isso de novo, né, parece que acha normal, porque eu olhei a bunda de uma menina, só que essa menina tem 6 anos, né, deixar bem claro isso também, 6 anos de idade, família. Não é uma menina, é uma criança mesmo, quase um bebê ainda. Vamos lá, ó. Goodbye, cruel world. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Sei. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim. Mano, é muito pesado, né? Que antes de ontem eu fui acusado de racismo, né? Agora eu vou ser o pedófilo, porque meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque vocês escutaram, né? Ele disse, né? Um suposto áudio diz: eu devo meio que ter traços disso, ó. De novo, ó. Meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. Não, eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso.
a conversa é muito mais complexa do que um esposa de Twitter. Na verdade, ali principalmente todo mundo já me odeia, então isso vai ser usado contra mim de todas as... Pausa aí. Agora eu vou ler aqui pra vocês a conversa que tá escrita. Vamos lá. Cara, se isso é internet, você precisa muito se posicionar. Tem muito problema ali na situação, muito mesmo. Você tem que cooperar com toda e qualquer solicitação, mesmo que seja para expor a mãe dessa criança. Não é se matar. E você sabe muito bem que tem que assumir a responsabilidade por isso. O problema ali é gigantesco e você sabe que é maior que Explosion e os Cará. Mas não tem como te defender se você não assumir essas coisas e contar todas as maneiras possíveis. Aí ele disse, mas é exatamente bem. Aconteceu exatamente o que foi colocado aí. Acabou pra mim. Aí o outro responde, o lance dela ter mandado as fotos anteriormente, a impressão ali é que isso é uma coisa recorrente. Não acabou, claro, mas vai ter consequências. Aí ele respondeu, supostamente respondeu, recorrente. Aí o rapaz, cara, ela te mandava foto da criança de maneira recorrente, PC, isso é sinistro, cara. Avisa quando seu amigo chegar aí, se você puder. Uma coisa que tem que destacar aqui, né, família? Claro que isso pode ter sido armado, é difícil, né, que isso seja armado, mas se foi realmente, né, alguém tem que ser preso. E principalmente, né, se configurar que isso é um fato, que isso é verdade, são fatos que a gente tá falando e mostrando aqui, a mãe dessa menina tem que ser presa. A coitada dessa menina, ela tá vivendo com um monstro. Ela não tem mãe, ela tem um monstro, né? Porque qual mãe seria capaz de fazer isso? Eu lendo alguns comentários aqui de alguns inscritos e as pessoas relatando, né, principalmente mulheres relatando que quando eram crianças quase passaram por experiências desse tipo e outras até passaram, mas sempre a grande defesa sempre foi a mãe. Vocês leiam os comentários do último vídeo, vocês vão ver vários depoimentos de pessoas dizendo, olha, Davi, isso aconteceu realmente, minha mãe percebeu e até mesmo trabalhando, começou a deixar eu na casa de uma tia, começou a colocar uma pessoa para cuidar de mim, dividir o pouco salário para sustentar a casa e cuidar de mim. Então, são coisas desse tipo que é o normal a gente escutar. A mãe sempre ser a defesa das crianças. Mas parece que o mundo tá virando tão cão que, se isso for verdade, a mãe é o próprio demônio. Cara, é surreal isso aí. Agora, uma questão polêmica que eu quero levantar aqui. A gente já vai ver a continuação desse caso do PC. Você vai ver que os amiguinhos dele, né, o Felipe Neto, o Cauê Moura, já se saíram dele. Que é uma das coisas que prova que isso tem algum fundo de razão, né? Que tem tudo para que esse caso seja real. Eu vou logo nisso, depois a gente entra na questão polêmica. Vamos ler aqui o que é que o Cauê Moura e o Felipe Neto falaram, né? Que coloca mais uma pimenta nesse caso aí, que parece realmente se tratar de um fato. Vamos primeiro ver o Cauê Moura, vamos lá. Cauê Moura: assim como vocês, tomei conhecimento do caso envolvendo o PC por meio das redes sociais. Fiquei completamente chocado, mantive o silêncio até agora, mas o benefício da dúvida se esgotou. Que todos os envolvidos sejam submetidos à lei, que essa criança seja salva com urgência. No momento, eu e Rafinha não vemos sentido em seguir com as atividades do Ilha de Barbados. Estamos perplexos e decepcionados. Ouvindo isso, eu até me pergunto, será que estão mesmo? Porque, diante de tudo isso, eu só me lembro daquele episódio do Rafinha, não é? Quem se esqueceu, vamos refrescar a memória. Margot grávida, isso, é isso? Ela e o bebê. Mas não tô nem aí, tô nem aí. Aliás, esse bebê vai ser sortudo, esse bebê. Será que essa frase foi apenas uma infeliz colocação? Uma piada sem graça? É a pergunta que eu deixo para vocês responderem. Continuando, Felipe Neto: acabei de ouvir os áudios do PC Siqueira e, para mim, o caso está encerrado. Agora cabe à justiça. Por se tratar de um caso de risco de morte, visto as várias vezes em que PC fala que vai se matar, eu não quero mais tocar nesse assunto. 2. Espero do fundo do meu coração que a mãe dessa criança seja entregue às autoridades e que essa menina seja retirada dessa situação de absoluto abuso. Espero que a justiça seja feita de todos os lados. Essa é uma das piores coisas que já vi na minha vida. Boa noite. Os seus patrocinadores também já estão tirando os patrocínios. A Rap Brasil tweetou: a Rap repudia toda e qualquer ação deste tipo e informa que rompeu o contrato com o influenciador em questão. Sua conduta foi completamente contrária aos valores e princípios da Rap
e deve ser investigada pelas autoridades competentes. Johnny Walker. Ficamos surpresos e preocupados com as notícias vinculadas sobre o PC Siqueira. Monitoramos o caso de perto, aguardando o esclarecimento dos fatos. Bom, isso aí era o mínimo que poderia acontecer, né? Os YouTubers teens aí, né? Tudo grandão, saindo fora, os amigos dele. E as marcas tirando o seu patrocínio. É engraçado que essas marcas, né, elas só procuram gente desse tipo para patrocinar. Né? Pessoas que atacam a família, a moral, os bons costumes, a religião, né, que faz campanha para pichar a igreja e critica, que diz que Deus é merda. Esses são os que as empresas botam dinheiro. Eu lembro que a única vez que ofereceram aqui, né, uma marca grande veio querer patrocinar o nosso canal, ela já colocou logo uma condição, que eu pegasse leve nos assuntos, principalmente voltados aos casos LGBT. E eu entendi isso como uma tentativa de me censurar, de me calar. A proposta na época foi de R$5.000 mensais, para eu exibir um comercial de 30 segundos, fazer a propaganda falando e depois exibir um comercial de 30 segundos. Mas eu deveria pegar leve. E eu disse, não, o nosso canal não está à venda. Procure outras pessoas que tenham esse perfil que você quer. Também só foi essa vez mesmo. Agora, o que a gente mais vê é esses youtubers ficando podre de rico que atacam a família. E no outro vídeo, família, eu disse uma coisa, né? Coloquei inclusive no título, né? Que esse caso do PC, ele escancara a podridão da esquerda brasileira. E aí muita gente comentou, né? Pessoas de esquerda, nossa, o cara já vem puxando, o que é que a esquerda tem a ver com isso? A esquerda tem tudo a ver. Porque embora eles não defendam abertamente essas pautas, né, da pedofilia, eles não dê as caras para isso, mas eles estão trabalhando a mente das pessoas para aceitar várias coisas. Vocês lembram em 2015, se eu não me engano, foi em 2015, se não me falha a memória, que aquela deputada, né, aquela velha deputada, não vou nem falar o nome dela aqui, que ela fez um projeto lá para aprovar o incesto. E as pessoas colocaram um trecho dela dando palestras defendendo isso e divulgaram. E aí ela se revoltou, se fez de vítima. Nossa, estão espalhando fake news, vou processar, vou calar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. De fato, o projeto dela não falava em legalizar o incesto, mas abria brechas para isso. Inclusive está aqui na própria UOL. E eu vou explicar para você o sentido de por que eles fazerem dessa forma. Olha só aqui o que é que diz a matéria da própria UOL. Você sabe que os caras também são de esquerda. Olha só, o que dizem os especialistas. Orlando Silva e Túlio Gardelha afirmaram que o objetivo do projeto é de ampliar a concepção da família aceita pelo Estado. Na opinião da professora de Direito da Família da Universidade Federal Fluminense, UFF, Fernanda Pimentel, essa é a interpretação mais provável. Para especialistas, o projeto tem como objetivo regulamentar casos que já são reconhecidos em tribunais, como quando um padrasto cria uma enteada, ou um enteado ou um tio que cria sobrinhos, disse em entrevista ao Comprova. Agora, olha só, aqui ele está falando de se casar nesse caso. O Estado reconhecer essa união, né? O cara cria a enteada e casa com ela. Um tio, um tio cria as sobrinhas, né? E casa com elas. Olha que absurdo, família. Porque se o adolescente tá ali tão apaixonado a ponto de querer casar com o próprio tio, quem garante que ele não sofreu nenhum abuso? Esses caras não são idiotas. Esses caras não são imbecis, mas eles fazem você de imbecil. Tá certo? Então, quando vem gente... diz, nossa, o que é que isso tem a ver com a esquerda? Me dá vontade realmente de vomitar. Porque a gente chegou a esse ponto que estamos hoje justamente por causa da esquerda podre. A direita também não presta. Eu avisei isso desde o começo. Mas é bom lembrar que Bolsonaro foi eleito justamente por causa dessas coisas. Verdadeiras aberrações estavam sendo propostas, certo? A destruição da moral, dos bons costumes e da família estaria muito mais avançada, infelizmente eu tenho que admitir isso, se Bolsonaro não tivesse sido eleito. Dos maus ele é o menor. Os candidatos que tinham no segundo turno, infelizmente, ele era o melhor. Então, olha só, continuando a matéria, essa regulamentação tem diversas consequências jurídicas, como o direito da herança e benefícios previdenciários e a dedução do dependente do imposto de renda, afirmou. A professora destacou, contudo, que o projeto de lei traz conceitos muito abertos, o que possibilita múltiplas interpretações, inclusive mencionadas nas postagens viralizadas. O texto realmente, quando ele usa essa técnica das cláusulas gerais, ele o faz de maneira muito genérica. Se eu quiser, eu conduzo esse texto para uma interpretação bastante ampla, permitindo essas relações, disse Pimentel.
Essa opinião é reforçada pelo presidente da Comissão de Direito da Família da OAEB Pernambuco, Virgínia Batista. Para a advogada, o ponto do projeto que permitiria interpretações divergentes do objetivo dos autores é o uso da expressão independentemente de consanguinidade, não interessa se é do mesmo sangue. Aí o veredito aqui, ó, abre brecha sim para relações incestuosas. Eu acho que é bem claro no texto dele, talvez ele precisasse rever esse trecho da lei. A questão da consanguinidade é uma vedação e isso não vai poder ser superado, afirmou em entrevista ao Comprova. Fernando Pimentel pontuou, contudo, que o projeto de lei não seria interpretado de maneira isolada, mas levando em consideração todas as outras normas e costumes da sociedade, tornando improvável a escolhida da relação incestuosa. Então, aqui eu não vou nem continuar, porque eu já tô com vontade de vomitar. É sério, família. Eu tô mesmo com vontade de vomitar, além disso aqui, porque me dá um enjoo saber que tem pessoas que querem ainda argumentar com isso. E tudo que, se você pegar toda a safadeza que existe no Brasil, se você pegar cada coisinha que foi feita, ela foi feita nas escondidas. Vocês lembram, por exemplo, quando caiu o avião da Chapecoense? Enquanto o Brasil chorava, enquanto a gente tava de luto, os caras correram lá pro Congresso para aprovar meio mundo de coisa podre no nosso país. Antes disso, as coisas eram feitas com a cobertura da mídia. A mídia não passava essas informações para vocês. O Jornal Nacional, o Jornal do SBT, essa porcaria toda que tem na mídia. Eles não passavam para vocês. Então quando o povo vinha saber, já era tarde. Com o advento da internet, eles mudaram a tática. O que é que eles fazem? Eles vão aprovando essas coisinhas que abrem brecha, como você viu aí. Por isso que eu fiz questão de ler uma matéria da UOL para não dizer que é fake news e eles não quererem processar o canal. Tá certo? Eu fiz questão de ler isso para você, de uma fonte, como eles dizem, confiável. Certo? Então ali mesmo, os especialistas falando, sim, abre brecha. Ah, mas é difícil que isso aconteça. Difícil uma ova, para não dizer outro nome. Isso iria acontecer, é claro. Agora é aos poucos. Um casinho aqui em Pernambuco, outro casinho lá em São Paulo, outro lá no Mato Grosso. E dessa forma, quando você pensar que não virou normal, virou lei. Porque eles aprovam uma pautazinha dessa aqui, outra pautazinha ali. E quando você vai ver, acontece o que aconteceu com o casamento LGBT, que foi liberado. Pessoas do mesmo sexo. A maioria da sociedade era contra, mas os caras foram mexendo aqui, mexendo ali e aprovaram, acabou. Quando você vê, já tá feito. Você não sabe nem o dia que aconteceu. Então, da mesma forma que eles fizeram ali, eles vêm com isso aí também. Então, meu caro irmão, é preciso ficar esperto. E aqui eu não falo conteúdo, eu não meço palavras, né? Pensando em, olha, se eu falar isso, eu vou perder inscrito. Porque uma pessoa que ela quer realmente crescer no YouTube, ela evita ficar em certas posições para não perder público A e público B. Eu, quando vejo coisa errada, eu ataco A e B, porque eu sei que esquerda e direita não prestam. Agora, em cada momento é preciso dar a César o que é de César. A esquerda seria muito pior para o Brasil, infelizmente, tem que dizer isso, do que o próprio Bolsonaro. Porque não só estaríamos falidos, como estamos, mas também, ainda por cima, os caras iriam tentar destruir a nossa família, a nossa sociedade, com esse tipo de coisa. Então, meus caros irmãos, é bom a gente lembrar disso, sabe, nesses períodos difíceis que a gente está enfrentando, para colocar as coisas no seu devido lugar. Fazer as críticas sempre baseadas em fatos e não em puro achismo, porque tem muita gente, se você ler os comentários do último vídeo, e com certeza você verá nesse também, você verá que as pessoas só comentam, só falam bobagem sem saber do que estão falando. Então a gente procura aqui fazer um trabalho sério, justamente para que vocês mesmos, quando passem a informação adiante, possam estar baseado em fatos, tá certo? Então, meus caros irmãos, como sempre, eu conto com a sua ajuda para divulgar esse vídeo, porque se depender da plataforma, isso não vai acontecer. Compartilha, coloca lá nas suas páginas, nas suas redes sociais, ajude aí o canal a continuar existindo, tá certo? Se você gostou mesmo do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, peço desculpa por ter tomado esse seu tempo até agora, tá certo? Mas essa é a mais pura verdade. Independente do caso do PC Siqueira, essa é a cara da nossa esquerda podre que tem aqui no Brasil e que na maior parte do mundo também segue do mesmo jeito, tentando destruir a moral, a família e os bons costumes, além de quebrar cada nação, tá certo? É como eu falei pra vocês, vem a esquerda, ela quebra a nação, e vem a direita e vende tudo pra pagar o que eles ficaram devendo. É sempre assim, uma entrega, uma quebra, outra entrega, uma quebra, outra entrega, e nessa forma de revezação de poder, as pessoas vão sempre acreditando nesse sistema podre que está aí. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e fui!